Friedrich Nietzsche, um grande filósofo da era moderna, tinha uma frase que era mais ou menos a seguinte: se você fica muito tempo olhando para o abismo te olha de volta. Então é interessante que nós estejamos continuamente atentos para não ficar enfrentando as energias que nós chamamos ou denominamos de negativas por nos fazerem mal, ou propriamente tentando remoer, transmutar os pensamentos negativos. Nós fazemos o contrário, que é irmos substituindo pelos positivos. Aí a questão que o Frater Bernardo bem colocou é: como nós vamos fazer esta substituição, né? E a substituição, além da meditação, por exemplo, pode ser feita pela associação com pessoas de mentalidade positiva ou de mentalidades com as quais você queira se associar. Do que adianta o indivíduo, por exemplo, que quer se livrar de pensamentos obsessores e negativos, ficar continuamente assistindo programas de tragédia, ficar conversando com pessoas malévolas, em rodas de fofoca, de maledicência, ou mesmo o indivíduo ficar um tanto quanto preso em ambientes um tanto quanto também arrastados, tóxicos e negativos. O ideal é que ele estabeleça conexão com pessoas, conexão com mentalidades, através de livros, de músicas, até mesmo das redes sociais, que tragam maior nobreza, que elevem os seus pensamentos. Então, qual é o tipo de pessoa que eu desejo ser? E quais são as pessoas que já estão dentro desse nível, por assim dizer, o próximo disto? Não que essas pessoas sejam perfeitas, sejam deuses, nada disso, não é para endeusar, porque corre-se um outro grande erro aí e perigo, mas elas estão próximas daquilo que eu desejo ser. Vou acompanhar essas pessoas todos os dias, vou ver o que elas têm a dizer, vou ler os livros dessas pessoas, vou, enfim, meditar. Outra técnica que se pode colocar em movimento é a própria mantralização. Você pode adquirir, por exemplo, um japamala ou um terço, a depender da sua linha filosófica, né? Você pode chamar de diferentes nomes, e ir repetindo sentenças, frases, palavras e pensamentos positivos, não no sentido negativo. Não vou pensar negativo, não vou pensar negativo, não vou pensar negativo. Você só pensa no negativo. Não vou pensar negativo, não vou pensar negativo, já estou pensando negativo. Exatamente, não sou doente, não sou doente. Qual é o verbo, né? Qual é a palavra que está em movimento aí? É justamente um elemento negativo, né? O substantivo central ele é negativo. Então, eu, no lugar de colocar que eu não sou uma pessoa doente, eu posiciono o quê? Agradeço porque sou perfeitamente saudável. Exato. Agradeço porque todos os meus pensamentos são elevados. Agradeço porque tenho padrões internos altamente luminosos. Então esta também é uma outra técnica que podemos, além da meditação posicionada pelo Frater Alan, também acrescentar. Perfeitamente. Temos agora a pergunta de número 8, que é uma pergunta que gera polêmica, hein? Vamos lá, foi a Alessandra, aqui do Rio de Janeiro. Ela colocou: desejo sexual em excesso, mesmo sozinha, é errado? Vejamos, a gente até tratamos disso, né, quando nós falamos sobre transmutação da energia sexual. Uma coisa que é importante sublinhar é que não existe qualquer tipo de preconceito sombrio ou mesmo qualquer tipo de avaliação negativa no que tange aos desejos, às atividades, enfim, às decisões, às escolhas, os diferentes caminhos que a própria sexualidade pode assumir. Do ponto de vista esotérico, pode ser que a religião A, B, C ou D, a filosofia Y tenha, mas não é da nossa alçada e cada um se responsabiliza pelo seu. Você não gosta? Não frequente. Em suma, não é errado. Não há qualquer tipo de negatividade, malevosidade neste sentido. Agora, o que ela pode se posicionar aí é simplesmente no sentido de se perguntar se ela está tranquila, satisfeita, se o modo como ela trabalha, vivencia a própria sexualidade, seja sozinha ou em conjunto, se isto de fato lhe faz bem, lhe traz, por exemplo, vivacidade, lhe traz alegria, lhe traz força de vontade, se é algo que completa, porque a maneira que nós temos de verificar se a coisa está funcionando ou não. Até uma técnica posicionada há 2000 anos atrás pelo mestre Jesus, um dos nossos mestres, né, que existiram muitos, quando ele diz o seguinte: isso é bom para a gente saber se a coisa está funcionando ou não está funcionando, se a coisa é boa ou a coisa não é boa. Ele diz o seguinte, olha, abre aspas:
pelos frutos conhecereis a árvore, fecha aspas. Ou seja, se ela está se sentindo feliz, completa, íntegra em si mesma, muito possivelmente ela está no caminho certo, se ela não está prejudicando a ninguém. Então é perfeitamente natural, sim, que exista o desejo. Ela pode decidir transmutar, direcionar, ou não, também é um direito do indivíduo. Não quero transmutar, quero ficar assim com a energia conforme está. Perfeito. Ninguém é melhor que ninguém por tomar esta ou aquela decisão. É porque quando nós falamos de sexualidade, né, de magia sexual e tudo mais, gera uma certa polêmica, né? O pessoal fica muito curioso para entender. Existe muito tabu quanto esse tipo de assunto. Tabu, né? Exato. Você falar que está fazendo isso e aquilo, como o Frater mesmo posicionou, então acaba gerando essas perguntas. Aí foram algumas, né, Frater? Perfeito. Que nós recebemos. Temos a pergunta 9. Sim. Como desenvolver a clarividência? Perfeito. Sem querer ser a pessoa chata de que já temos um vídeo sobre isso, nós já temos um vídeo sobre isso também. Aonde está o nosso vídeo, aqui no Frater? nosso canal, Digno Frater. Tá Já temos no nosso um canal. vídeo também sobre isto. Exatamente com esse título, Como Desenvolver a Clarividência. Em primeiro lugar, é importante nós posicionarmos que não é necessário que o indivíduo se sinta pressionado a desenvolver esta ou aquela capacidade psíquica, porque cada qual tem o seu dom. Às vezes o indivíduo não está destinado à clarividência. Ele está destinado a ele pode ser sensitivo, pode ser um médium de cura, pode ser a clareaudiência, que é a capacidade de ouvir, pode inclusive ser apenas um médium base. Exato. Se os senhores já foram num centro de mesa branca, um centro de mesa kardecista, geralmente você tem aqueles médios que são mais ativos, que expressam propriamente os pensamentos e os mecanismos da mediunidade, e tem aquele outro que fica parado. Retraído, em meditação, de olho fechado, ele não fala, não vê, não se manifesta. Entretanto, se ele tremer, se ele sair daquele círculo, todo o restante também entra em convulsão, porque ele é uma das bases fundamentais. Então, às vezes, aquele indivíduo que está parado ou aparentemente inerte é também um indivíduo importante. Mas isso posto, como desenvolver a clarividência para nós respondermos a pergunta da Carla Terapeuta. Carla Terapeuta. Digna, uma das dicas Rosa Cruzes que podemos aqui sublinhar é: esteja atenta ao momento, ao portal que se posiciona entre o dormir e o acordar. Sim. Ou seja, se nós prestarmos atenção, neste período do cochilo, exatamente, Frater Bernardo, acontece justamente nós começarmos a ouvir coisas. Já perceberam isso? Sim, Como que é sonhar acordada. Esse momento de transição é altamente significativo, porque a nossa... Levamos até susto, né? Nesse momento. Exato. Vai indo, e qualquer sonzinho você... Exato. Tem aquela aparente queda e etc. Isso também acontece. Ou seja, esse período entre o estado onírico, que é o estado de sono, e o estado de vigília, que é o estar acordado, é um momento, é um dos mais propícios, mais poderosos, mais indicados para o desenvolvimento da clarividência e da clareaudiência, ou seja, depender de cada indivíduo. Então esteja atento a esse período. Quando você estiver quase dormindo, você volta. Quando estiver quase voltando, você vai. Parece uma coisa tanto quanto poética e imprecisa, mas ali é claro, não é para fazer todo dia, porque senão você não consegue, nem dorme, nem fica acordado, né? Não faz uma coisa, nem faz outra. Entretanto, nos períodos que se escolher fazê-lo, você vai observar que isto vai se alargando com o tempo, esta capacidade, e aí vai se desenvolvendo uma série de visões mais ou menos conscientes. Com o tempo, isso vai sendo também transportado, até por sedimentação dos caminhos neurais, para outros processos, outros períodos do próprio estado de vigília. Isso em qualquer horário, né, Frater? O horário que o indivíduo tem ali disponível, perfeito, né? Depende de cada um. Exatamente. Exato.